Alguns dias atrás eu estava fazendo um estudo para Start Grana, estava conversando com o Chat GPT, e aí ele me deu uma ideia. Na verdade, nós dois fomos conversando e ele foi trazendo algumas visões e a gente chegou numa conclusão. Eu estava buscando um nome para um podcast, eu acabei falando, não sei se eu posso falar, mas também é o projeto, não sei se eu vou fazer. Eu já cheguei a comentar sobre essa ideia. Eu queria, dentro desse podcast, que fosse não uma maratona, mas que tivesse uma sequência para a vida. Mais ou menos da forma que eu penso o canal e que eu penso a Start Grana, porque eu acredito que para você evoluir, não é só financeiramente, você precisa ter uma certa mudança de comportamento e o teu comportamento ele vai depender muito do ambiente que você está inserido. Então eu fui conversando com o Chat GPT para a gente conseguir montar uma estrutura para criar um podcast que passasse por todas essas etapas. E aí veio na cabeça que é o item final. Eu estou começando esse vídeo pelo final do roteiro, que é baseado, acho que no livro, se eu não me engano, eu sempre confundo essencialismo com sem esforço, que ele falava sobre pequenas coisas que você faz no dia a dia que vão ter um grande impacto muitos anos na sua vida. Eu conversando com o ChatGPT, contando essas ideias, a gente chegou no efeito grana. O que seria o efeito grana? São pequenas mudanças, pequenas correções que você faz na sua vida hoje, que elas vão trazer um retorno gigantesco na sua vida. E aí quando a gente traz isso para a vida, não somente para o efeito grana, o efeito que pode ter na sua vida toda, eu gosto de dar exemplo de você dar um sorriso para um porteiro, você cumprimentar uma senhora, qualquer atitude que você faça positiva, essa pequena atitude que você tem começa a ter um resultado muito grande lá na frente, porque é uma mudança de comportamento. Eu vou falar nesse vídeo como você ter uma vida melhor e eu acabei fazendo essa introdução porque é muito difícil e às vezes pode parecer muito raso ou muito presunçoso da minha parte querer ensinar alguém a ter uma vida melhor, mas eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar é realmente essa. São pequenas melhorias que você vai fazer na sua vida, no seu dia a dia, que você vai ter um resultado melhor. Quando a gente está falando financeiro, às vezes, é uma mudança de R$ 2, R$ 3, é de 0,5% que você não está pagando taxa. É um pequeno ajuste que você faz, que ao longo do tempo isso vai criar um efeito bola de neve e vai ter um retorno muito grande na sua vida. Então eu trouxe alguns pontos aqui que pode ajudar a você ter essa vida melhor, e eu espero que seja válido, que consiga ter esse ganho na vida, que é cuide do que você consome, mente, corpo e ambiente. A gente sabe, tem estudos neurocientíficos que diz que o ambiente molda o seu comportamento, então você precisa escolher, tentar ao máximo escolher o ambiente que você vive. E o ambiente não é só o local onde a gente está, no caso uma casa, um trabalho, ou as pessoas que estão ao nosso redor. O ambiente é tudo, o que a gente consome é desde o que a gente escolhe assistir, o que a gente escolhe ouvir, os nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente interpreta, o que a gente estuda, tudo isso são coisas que nós estamos consumindo. Quanto mais nós trazemos coisas boas, coisas positivas, melhor é a chance, ou maior é a chance de nós termos um retorno positivo. É o exemplo que eu dou. Se você pegar uma máquina e começar a colocar hambúrguer e Coca-Cola nela, dificilmente ela vai funcionar de uma forma correta. Você precisa pôr um lubrificante e esse lubrificante tem que ser específico para aquele tipo de desempenho na máquina. Se você fizer da forma correta, a máquina vai funcionar muito bem. Se você fizer de uma forma relaxada, desleixada, de qualquer jeito, você não vai ter um bom desempenho. Isso é, é uma questão matemática, só que a maioria das pessoas acabam, eu acho, a gente, na automatização do dia a dia, a gente acaba esquecendo isso. E às vezes precisa a gente dar um toquezinho ali e falar, ó, vamos dar uma melhorada nisso, e é possível fazer. Definir o que realmente importa para você. Isso aqui é um ponto que pode até gerar uma certa dúvida e uma certa discordância, porque o que realmente importa, às vezes é difícil entender o que importa para mim, o que importa para você. Eu acho que para mim, o que mais importa para mim hoje é o meu filho. E claro que
acaba sendo a minha saúde em primeiro lugar, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo dar uma boa educação para ele. Ou seja, para mim, o que realmente importa nesse momento é a saúde. Por isso que eu vou para academia, por isso que eu cuido com alimentação, por isso que eu cuido do sono que eu tenho, por isso que eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida. A partir do momento que você define uma prioridade, que no caso é eu estar bem para cuidar do meu filho, para eu estar bem para cuidar do meu filho, eu tenho que ter saúde, e aí começa a desencadear todo um outro comportamento. Por exemplo, eu parei de beber tem quase 3 anos, porque eu precisava ter um comportamento melhor. Eu estudo hoje muito mais do que eu estudava antes, porque eu preciso ter uma saúde mental muito melhor do que eu tinha antes. Então, você definindo o que é importante para você, você começa a seguir caminhos. Você não pode apenas ir vivendo sem ter uma importância. Você precisa descobrir o que é importante na sua vida. E talvez nessa automatização da vida, a gente não pensa no que é importante. Aproveita esse momento, hoje à noite deita na cama e pensa o que é importante para mim, e você começa a construir a sua vida em torno dessa importância. E eu acho que as coisas vão acabar ficando mais fáceis. E elimina o que te distrai do essencial. Eu tô trazendo alguns vídeos, eu tô falando muito sobre distração ultimamente aqui no meu canal. Dentro da Start Grana também eu tenho um projeto que fala sobre investimentos. Caso você queira conhecer, pode clicar no link da descrição para aprender a investir ou investir melhor caso você já invista. Eu falo muito sobre a distração porque a distração é o que vai nos trazer foco. E sem foco nós não temos atenção no que a gente está fazendo. Nós não estamos vivendo nesse momento. Nós estamos sendo atropelado pela tecnologia. E pelo menos eu acho que se você está aqui nesse vídeo até nesse momento, provavelmente você está em busca disso. Está em busca de talvez não ouvir o que eu estou querendo dizer, mas conseguir essa melhoria e não sabe o caminho. E um dos caminhos para conseguir essa evolução é largar a distração. E quando eu falo ali a distração, estou especificamente falando de redes sociais. Depois que você larga as redes sociais, você começa a largar outras distrações. Aqui tem pornografia e outras coisas que podem estar envolvidas, drogas e outras coisas mais, que não é tão simples assim, e eu não sou nenhum psicólogo para tratar a fundo disso, mas eu acredito que você largando as redes sociais, você já consegue ter uma grande melhoria na sua vida. Você consegue estar mais atento ao que você está fazendo, você consegue ter mais tempo para fazer coisas que devem ser feitas, você tem mais tempo para cuidar da sua vida. Você não precisa ir correndo e voltar. A maioria das pessoas hoje fazem isso, elas vão ali e voltam rapidinho porque elas têm que mexer. Elas param na fila. Eu sempre dou exemplo da fila do banco, mas não existe mais a fila do banco, né? Na fila do elevador, na fila da farmácia, do supermercado e pega o celular. Para no carro, para no semáforo. Eu tenho aqui na esquina da minha casa, tem um cruzamento e as pessoas, os carros costumam fazer a curva sem dar o pisca. 99% das pessoas que fazem a curva sem dar o pisca estão com o celular na mão. E aí eu grito e falo, oh, dá o pisca. As pessoas me xingam e ficam brabas com o celular na mão. Ou seja, é absurdo atrás de absurdo que a pessoa pode causar um acidente, pode atropelar uma criança, para não dizer outras coisas que pode acontecer, porque ela não consegue mais viver sem o celular. As pessoas elas estão completamente doentes. E quem conseguir fazer essa separação, para quem largou o vídeo e falou, ah, isso é bullshitagem que esse cara tá falando, mas para quem tá aqui tá entendendo e vai conseguir fazer essa separação, você tende a ter uma chance de ter uma vida muito melhor. Eu não tô falando financeiramente, eu tô falando em questão de valores, de resultado mesmo, de prosperidade. Você vai viver muito mais tranquilo, muito mais feliz, muito mais pleno, sendo mais saudável, vivendo melhor, vivendo por mais tempo, vivendo sem medicamento, sem remédio para controlar. Esses tempos eu já contei, acho que aqui que eu entrei num grupo de jovens, de um desafio que eu ia participar. Acho que a idade média das pessoas devia ser 22, 25 anos. Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que usavam droga e remédio. Eu fiquei assustado, eu falei, cara, as pessoas mais novas são assim. E era um grupo que era para falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre coisas boas. Acho que 80, 90% das pessoas que estavam lá, elas usavam drogas. E eu fiquei assim, cara, como assim? E aí, drogas eu incluo remédio, porque se a pessoa usa remédio para manipular ansiedade e depressão, é uma droga. Porque as pessoas não conseguem sentir mais tédio,
Elas não conseguem mais sentir ansiedade. Ela precisa, não. Nossa, o que eu tô sentindo é ansiedade. Então eu vou tomar um remedinho aqui, controlei, ufa, agora eu tô tranquilo. Elas não querem mais sentir o que é natural, o que é físico, o que a gente precisa sentir pra gente viver, pra gente crescer. As pessoas querem manipular essas sensações. E a distração te ajuda a você ficar desconectado da realidade. Você vai estar sempre indo para trás, não vai conseguir ir para frente, não vai conseguir evoluir. Criar uma rotina que te fortalece vai ajudar muito. Esse vídeo também não é específico para falar sobre rotina. Eu já fiz vídeo aqui falando, se não fiz, provavelmente em algum momento eu vou fazer. A partir do momento que você cria rotinas bem desenhada, e isso eu falo, 6 da manhã você vai acordar, 6h30 você vai tomar um café, 7, como se fosse um ritual, um procedimento que você faz todos os dias, a tua vida muda, assim ó, drasticamente. Eu comecei a fazer isso, eu acordo, levo meu filho na escola, volto, leio meu livro, nesse meio tempo faço meu café da manhã, depois vou para academia, depois eu começo a trabalhar. Depois que eu organizei essa rotina, eu consegui ter tempo para fazer coisas que eu ia deixando para depois, eu ia postergando, eu ia protelando. Então, tudo que a gente precisa fazer que vai nos trazer resultado, ou seja, leitura e atividade física, eu consegui organizar na parte da minha rotina e eu faço isso todos os dias, eu não furo mais. Eu tô, acho que, quase 250 dias lendo livro todos os dias. Por quê? Porque eu consegui organizar a minha rotina. Esse aqui acho que é o mais importante. Cerque-se de quem te puxa para cima, quem tá com você. Eu acho que é o mais importante e é o mais difícil a gente conseguir, porque é muito fácil a gente se enganar às vezes. A pessoa tá querendo parar de beber, tá querendo largar algum vício, e a pessoa que tá do lado dela, ela quer te manter nesse vício. Ela quer te deixar onde você tá, ela não quer que você evolua. Porque se você evoluir, você é aquele cara ruim, você é o cara que deixou de fazer. Tem outros termos pejorativos que eu não quero usar aqui, mas é o cara que deixou de ser o parceiro. E é uma das piores coisas que tem, porque você tá querendo evoluir, você tá buscando, você conseguiu acessar, você conseguiu chegar no caminho que você tá vislumbrando, e daí o teu cara do lado, teu parceiro, teu amigo, familiar, a pessoa próxima de você, começa a desconfiar, não, esse cara tá ficando diferente e tal, e aí você vê, eu tive esse exemplo muito claro quando eu fiz o desafio 75 Days Hard, que eu tive que cortar uma série de coisas, questão de alimentação, enfim, que eu tinha que fazer todos os dias durante 75 dias. E eu ouvi de algumas pessoas, ah, largue isso, só hoje. Pula hoje, faz amanhã. Pô, mas o meu desafio, ao invés de incentivar, a pessoa estava mandando você parar de fazer aquilo. As pessoas ridicularizam você. Eu tenho pessoas que até hoje ridicularizam o fato de eu não beber. Ou seja, você tem que trazer para você ou ignorar esse tipo de pessoa, porque ela vai ser para sempre um babaca e ela tá fadada a um insucesso, ou com o tempo ela vai entender, talvez você seja um incentivo para ela e vai ajudar ela, ou você vai ter que trazer pessoas melhores para tua vida. E aí aqui, como a gente tem a dificuldade de ter, como que você pode fazer isso? Através da internet, seguindo boas pessoas. Você pode ter mentores digitais, você pode ter autores em questão de livros que te trazem esse conhecimento, que te trazem essa, digamos assim, essa paz que você almeja, que você procura, esse conhecimento, esse crescimento, você consegue através de pessoas que já conseguiram atingir esse nível. Segue elas, começa a ouvir elas, larga aquele cara lá do TikTok, aquele influencer que fica o dia inteiro postando futilidade, deixa de seguir ele, começa a seguir pessoas boas, começa a influenciar teu meio, começa a trazer para dentro de você pessoas que estão pensando bem, que estão querendo crescer, que estão querendo evoluir. E com isso, com certeza você vai evoluir junto, porque o teu ambiente é o que vai moldar quem você é. E por fim, aqui eu tinha colocado melhore 1% a cada dia, o resto vem com o tempo. Acabei comentando no início. Como eu disse, eu não tenho nenhuma presunção que sua vida melhore. Eu espero que alguns itens, alguns pontos que eu comentei aqui abram sua cabeça. São coisas que é possível fazer, pequenos ajustes no seu dia a dia. Eu comentei no início sobre o efeito grana, a própria parte financeira, caso você esteja focando no financeiro, alguns ajustes que você faz, você começa a melhorar ao longo do tempo, você vai ver que às vezes só seguir pessoas corretas você já começa a melhorar. Você começar a fazer atividade física com mais frequência, começar a caminhar, você já começa a melhorar. Você dormir um pouco mais cedo, você largar os eletrônicos 1, 2 horas antes de dormir, são pequenos ajustes que você faz
no dia a dia. Acho que a ideia desse vídeo aqui não é te ensinar como fazer, é te mostrar que você tem que buscar fazer isso. Se você começar a buscar, eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos você vai ser uma pessoa muito melhor. Daqui 5 anos você vai assistir esse vídeo novamente e você vai olhar para trás e vai falar, cara, como eu mudei, como eu sou uma pessoa diferente. E é possível fazer isso até em menos tempo. Vamos transformar o efeito grana dentro das nossas vidas, fazer com que esse efeito grana atinja toda a nossa vida pessoal e profissional. É isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você ama. Até a próxima, tchau!